O reino de Deus está próximo. O reino de Deus, que é o nosso lugar, está mais próximo de você e mais próximo de mim do que nós imaginamos. Não é um acontecimento futuro, pois nós já estamos instaurados neste tempo da graça, neste tempo do reino, desde que a cruz de Cristo pendeu sobre a nossa humanidade uma renovação espiritual e de sentido. E é diante do sentido das nossas vidas que nós muitas vezes nos cegamos, mas que a palavra de Deus nos alerta. O anúncio à casa de Israel é esse. O anúncio à casa do José, da Maria, de você que está em casa agora, que chegou há pouco do trabalho, que já está muito cansado, que nos dá a alegria de rezar conosco nesse finalzinho de dia na Rede Vida, é para você esse anúncio. E aí cabe a nós mudarmos o sentido da nossa vida a partir desse anúncio, que aliás no Pai Nosso a gente clama sempre: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Se o reino de Deus é para estar entre nós, não dá mais para vivermos sobre o jugo da injustiça. Se o reino de Deus está sobre nós, não dá mais para vivermos sobre o jugo das armas e das guerras. Se o reino de Deus está sobre nós e está em nós, como o próprio Senhor disse, está próximo de nós, ou seja, nos acerca, por assim dizer, não dá mais para viver como vivíamos antes, ou como viveram os nossos pais, ou como aqueles que experimentaram a morte pelo pecado, porque nós vivemos no tempo da misericórdia e da graça. Esse é o grande anúncio de esperança neste dia. Esta quarta-feira não foi preparada à toa para cada um de nós, mas foi preparada para levantar dos nossos túmulos, antes que a gente peça que as colinas caiam sobre nós, por causa do tamanho da nossa dor, a esperança de uma realidade nova que já foi plantada e que está à nossa espera, tanto para colher como para ser semeada com mais amplitude. É por isso que os discípulos são chamados, é por isso que eles são enviados, porque o reino de Deus não pode se limitar, não tem a limitação de uma religião, a judaica, não tem a limitação de um espaço geográfico, o Oriente Médio, Jerusalém, aqueles lugares, Israel. Não, é para todo mundo, porque o mandamento na sequência do Senhor é que nós devemos ir e fazer com que todos experimentem estes sinais do reino. E aí a gente volta na primeira leitura. Porque a primeira leitura traz no seu finalzinho quais são esses verdadeiros sinais do reino. Quais são essas sementes do reino que acompanham de fato aqueles que são enviados, preparados como discípulos, enviados como apóstolos missionários. Semeai justiça entre vós, porque se não semear justiça, não colhereis o amor. Desbravai uma roça nova. É tão necessário a gente experimentar essa roça nova, esse novo jeito, esta possibilidade de renovação, porque este é o tempo de procurar o Senhor até que Ele venha e derrame a justiça sobre nós. Amados, nós estamos com ciclone no sul, ameaça da pandemia, estamos morrendo, já são mais de 65 mil brasileiros mortos. Temos aí ameaça, até poucos dias atrás, da nuvem de gafanhoto, de tantas e tantas desgraças, as desgraças chegando à nossa família quando perdemos um amigo, um ente querido, quando alguém adoece e sofre muito, às vezes 10, 15 dias numa UTI, algo que não pode ser sinal de brincadeira, mas que deve nos evocar, nos provocar, porque nós somos vocacionados. E essa palavra evocação, provocação e vocação é porque cada um de nós é também chamado a ser um apóstolo do Senhor.
a viver um apostolado de cuidado para com os outros, como aliás nós já refletimos aqui esta semana. Por isso, é importante estar atento ao que Deus nos chama neste momento. Oséias vai dizer: semeia a justiça para colheres o amor. O Senhor vai completar: anunciai que o reino de Deus está próximo. E como eu respondo a essa provocação? Eu dou o meu sim ou eu continuo me escondendo da missão que Deus me dá? Talvez isso, preste atenção, paute se você está vivendo no tempo do reino de Deus, está próximo dele ou distante dele. É a minha atitude que faz eu estar próximo ou distante do reino de Deus. Tenha certeza que a justiça de Deus virá. E não virá como a justiça dos homens, que vai nos colocar algum tempo. A justiça de Deus não é a pandemia, bem menos o ciclone ou menos os gafanhotos. A justiça de Deus é muito mais implacável, mas até agora esta justiça se manifesta na misericórdia. Aproveite o tempo da misericórdia, siga a evangelizar, siga a semear a justiça para colher o amor e a paz. Este é o mandamento do Senhor, a indicação que Ele dá a cada um de nós que vivemos este tempo da misericórdia e do apostolado, do anúncio, o tempo dos discípulos e missionários enviados pelo Senhor. Fica atento.